Não é novidade que vários monarcas e nobres ao longo da história tiveram casos extraconjugais. Alguns esconderam seus casos com maestria, outros foram pegos por um pequeno detalhe ou por algum capricho foram dominados e comeram na mão de suas amantes. Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje vou te contar sobre nobres e membros históricos da realeza que abalaram a sociedade e eu conto com o teu like. Agora, sem mais demora, vamos para a história. Branca da Borgonha viveu durante os anos 1300, pouco antes da Guerra dos 100 Anos. Ela era a esposa do rei Carlos IV da França e filha de Otão IV, o poderoso conde da Borgonha. No entanto, apesar de pertencer à alta nobreza, Branca rapidamente protagonizou um escândalo. Durante seu tempo na corte do rei Filipe o Belo, pai do então príncipe Carlos, sua cunhada decidiu presenteá-la com uma bolsa porta-moedas. Ao que parece, Branca não era fã da bolsa, pois ela prontamente a presenteou para seu amante secreto, Gauthère d'Aunay, um cavaleiro normando da corte. O presente aceito acabou sendo o começo de seu fim, quando o cavaleiro apaixonado o pendurou em seu cinto em um banquete. Branca foi acusada de adultério, jogada na prisão e teve a cabeça raspada, uma humilhante marca física de sua traição. Embora Branca finalmente tenha voltado a receber favores da corte, seu amante não teve tanta sorte. O jovem cavaleiro foi eliminado em praça pública pouco depois do caso. Eduardo III foi o rei da monarquia inglesa que caiu em escândalo graças à sua amante, Alice Perrers, que virou a cabeça do monarca. Antes do romance com a jovem Alice, o rei Eduardo era discreto ao ponto de não haver registros de seus casos extraconjugais, o que tornou seu caso ainda mais escandaloso perante a corte. Tudo mudou a partir de 1366, quando Alice foi instalada como dama de companhia da rainha Filipa. Eduardo concedeu a Alice vinhos finos, terras e joias enquanto esteve aos serviços da rainha. Embora o rei desse presentes a todas as damas da rainha, os de Alice eram particularmente extravagantes. Após o falecimento da rainha em 1369, Alice ganhou ainda mais destaque e passou a dominar a corte. O rei, devastado por sua perda, se apoiou fortemente em suas habilidades consideráveis. Como resultado, Alice foi culpada pelos contratempos e escândalos financeiros dos últimos anos do reinado de Eduardo. Ela foi acusada de ser conspiradora e gananciosa e de tornar miserável os últimos anos do velho rei. Com a velhice do rei e visando garantir um futuro, Alice contraiu um casamento secreto no início da década de 1370 com William Windsor, tenente do rei na Irlanda, pois sabia muito bem que sem a proteção de Eduardo provavelmente seria jogada aos lobos. Após o falecimento do rei em 1377, Alice foi banida do reino, mas teve sua pena revertida em 1379 a pedido de seu marido. O próprio William Windsor faleceu em 1384, mas Alice permaneceu rica e bem até o fim de seus dias. Outro rebuliço envolve a rainha Carolina Matilde da Dinamarca, que, embora nascida na Inglaterra, casou-se com um membro da família real dinamarquesa em 1766, com apenas 15 anos de idade. Matilde encontrou sua nova casa solitária e seu novo marido mentalmente perturbado. A trama começou com a vinda do médico real Johann Friedrich Struzen, que chegou à corte em 1769 em meio a um surto de varíola na Dinamarca. Embora a rainha inicialmente não fosse uma grande fã do médico, ela rapidamente mudou de ideia e a desconfiança se transformou em atração quando ele conseguiu administrar com sucesso uma vacina ao príncipe herdeiro, aumentando assim sua influência. Em janeiro de 1770, Johann Struzen passou a ter direito a um quarto só para si no Palácio Real e na primavera já estava chamegando com a rainha.
Esse foi apenas o começo de um longo caso com um médico que passou a se aproveitar da doença mental do rei para governar o reino por procuração, tornando-se o governante absoluto da Dinamarca durante 10 meses. No entanto, a corte descobriu o caso e eles não ficaram felizes. Eles confrontaram a rainha e o médico em 1772, castigando Johan por dias e jogando a rainha na prisão do castelo de Kronborg. Carolina Matilde acabou sendo libertada, deportada de volta para seu país e nunca mais voltou a ver os filhos, enquanto seu amante teve a mão direita retirada antes de ser eliminado, arrastado por uma carroça e desmembrado. A Marquesa de Montespan é controversa em muitos aspectos, mas tudo começa com seu caso de amor com o rei Luís XIV da França. Apesar de casado com Maria Teresa da Espanha, o rei foi cativado pela beleza e inteligência da Marquesa de Montespan. Ele se encontrava com ela secretamente e com regularidade, enchendo-a de presentes e passando bons momentos com sua amante. Mas isso não foi suficiente para a marquesa, ela queria se tornar rainha. Sabendo que o rei já tinha uma rainha, ela decidiu fazer isso usando suas artimanhas. A marquesa começou suas façanhas garantindo um quarto junto ao do rei em Versalhes. Em seguida, procurou a feiticeira parisiense Madame Lavoisin para preparar poções de amor feitas de ossos de bebês. Tudo desabou em 1679, quando uma série de envenenamentos na corte levou à investigação sobre a Marquesa de Montespan e sua fabricante de poções favorita. A feiticeira foi jogada na fogueira, enquanto a marquesa teve seus delitos encobertos pelo rei, que passou a desprezá-la. Ela optou por sair e se juntar a um convento onde viveu o resto de seus dias, escapando de seu destino mais terrível na corte. A princesa Carlota, uma das últimas da realeza do Reino da Prússia, também causou escândalo. Carlota, que era neta da Rainha Vitória da Inglaterra, casou-se em 1878 com Bernardo III, Duque de Saxe-Meiningen, um membro da família real alemã, e imediatamente começou a levar uma vida de alta sociedade em Berlim. No entanto, essa vida a colocou em águas bastante quentes. Em 1891, a sociedade de Berlim entrou em frenesi quando uma série de cartas anônimas começaram a circular na corte, acusando a princesa Carlota e o imperador Guilherme II de estarem envolvidos em aventuras e libertinagem. As cartas incluíam rumores, acusações e intrigas sobre as figuras mais poderosas da corte. Algumas das cartas incluíam imagens indecentes colocadas por cima de fotografias da realeza. Por 4 longos anos, as cartas circularam na corte, acusando Carlota de mais e mais casos e contravenções íntimas. Guilherme ordenou que se fizesse uma investigação, mas o escritor nunca foi identificado. No final, nada resultou do escândalo e a corte acabou esquecendo as cartas. Ainda assim, ele prejudicou gravemente a imagem da monarquia e manchou seriamente a reputação de Carlota. Assim, foram alguns nobres e membros da realeza que abalaram a sociedade em sua época. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber todos os vídeos. Nos vemos na próxima história.